Olá pessoal, tudo bem? A Petrobras anunciou na semana passada um mega aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Nas distribuidoras, o aumento da gasolina foi de 18,7%. O diesel teve uma alta de quase 25%. E o gás de cozinha sofreu um reajuste de 16%. A última alteração no preço dos combustíveis foi há quase 2 meses, né? O GLP, né, que é o gás de cozinha, ele foi reajustado em outubro do ano passado. Com isso, o preço médio da gasolina no Brasil chegou a R$ 7,47. Essa política da Petrobras, ela é baseada nos valores praticados no mercado internacional, né, em que o preço de paridade de importação ele é uma referência, ou seja, sobe o preço do barril lá fora, aumenta aqui dentro. Né? Quando cai o preço do barril, teoricamente, né, deveria cair aqui também. Mas a gente percebe que esse repasse ele é muito lento, né, até que se chegue nas bombas. Enquanto isso, o Palácio do Planalto ele discute aí, né, uma forma de zerar as alíquotas de PIS, COFINS, né, do diesel e da gasolina, na tentativa de baixar os preços. Né? O barril de petróleo no mercado internacional ele ultrapassou nos últimos dias a marca de US$ 130, né, já caiu um pouco, né, com o conflito da Rússia e da Ucrânia. Né, quando a Petrobras anunciou o último aumento, em 11 de janeiro, o preço do barril de petróleo ele era cotado a US$ 83. Né? Então, no entanto, não somente os motoristas de carros particulares, né, ou de aplicativos de transporte sentem o peso da elevação do valor. A forma de transportar e despachar mercadorias no Brasil, ela é feita normalmente pela malha rodoviária. E com isso, ocorre um aumento, né, um incremento aí nos custos de produção. Né? Existe uma redução do lucro de quem trafega pelo país. Os caminhoneiros, por exemplo, eles reclamam de perda de lucro, né, e crescimento de gastos, porque eles rodam muito, né? Isso acabam diminuindo rotas de distribuição, encarecendo custos aí de tráfegos de distribuição e de encomendas. A elevação dos custos praticados pela Petrobras e repassados ao consumidor final impacta diretamente, né, no preço de outros produtos. Né? E esse custo ele é inevitável. Né? A única questão é quem paga por ele. Né? O Estado pode, né, e às vezes deve redistribuir os custos, mas ele não vai deixar de existir. Né? Todas as medidas em discussão pelo governo têm os seus ganhadores e têm os seus perdedores. Né? Não há uma solução assim em que ninguém sofra, né, com o aumento da gasolina no posto sem que alguém pague essa conta. Né? Então toda resposta ao petróleo mais caro deve incluir mecanismos, né, para proteger os mais vulneráveis. Né? A gasolina é o subitem de maior peso no cálculo da inflação. No passado, o combustível registrou uma alta aí de quase 48%, né? Contribuindo para a alta da inflação, né? Em 2021, né? Pelo IPCA de pouco mais de 10%. E aí, sempre surge aquela pergunta, né? Mas se o Brasil ele é considerado autossuficiente em petróleo, por que ainda a gente precisa importar o recurso? Né? E aí eu explico. Né? Há mais de 15 anos, o Brasil passou a ser considerado autossuficiente em petróleo, o que significa dizer que a produção do recurso ela supera o consumo. Né? Somos numericamente autossuficientes, produzimos mais volume do que consumimos, mas os produtos eles não são os mesmos. Né? O nosso parque de refino ele ainda não é capaz de refinar grande parte do óleo produzido e nem de suprir a demanda interna por outros derivados. Assim, exportamos óleo bruto e importamos, por exemplo, a gasolina. Né? O país ele tem 17 refinarias de petróleo, das quais 13 pertencem à Petrobras. Né? Isso responde por 98% da capacidade total de refino. Está, né? Na mão da Petrobras. Mas essas refinarias não têm como trabalhar com o óleo brasileiro. Né? Essas refinarias elas não foram construídas para o óleo brasileiro. Né? Precisavam de óleo importado, que vinha em sua maior parte do Oriente Médio. Né? As refinarias mais importantes elas foram construídas na época da ditadura militar, isso lá nos anos 70. Né? Na época, o país ainda não tinha uma produção substancial de petróleo.
e, portanto, importava o produto, né? Principalmente do Oriente Médio. Né? Há diferentes tipos de óleo e as refinarias brasileiras foram construídas com a capacidade de processar esse óleo importado, que é mais leve, e não o óleo próprio, que é mais pesado. Então, a importação ainda se dá por uma questão tecnológica, né, de falta de investimentos e diferentes tipos de petróleos produzidos no Brasil. Por uma estratégia da Petrobras, né, de sempre focar em exploração e produção de petróleo, houve pouco investimento na área de refinaria no Brasil. Né? As refinarias são obsoletas, né? Suas tecnologias não foram melhoradas, né? Não conseguem refinar todo o petróleo que a gente produz. E assim, exportamos óleo e importamos combustíveis e derivados. Né? Por isso ainda estamos aí atrelados ao mercado internacional. Ok, pessoal? Grande abraço, hein?